E aí, pessoal, Evandro Luz aqui, mais uma arte. Apresento a vocês a senhorita Katniss Everdeen, do Distrito 12, e eu vou mostrar, sim, como eu fiz o processo de criação dessa pintura a óleo sobre o painel. Mas eu também vou aproveitar para falar um pouco a respeito de pintura canônica. Por pintura canônica, entendemos aí o sfumato, o chiaroscuro, unione e cangiente. É um vídeo curto, não vai dar para fazer uma explicação detalhada sobre cada uma, vamos chamar de técnicas, né, sobre cada uma dessas técnicas, mas eu vou dar um exemplo. Para isso, eu vou precisar mostrar para vocês algumas obras antigas que eu fiz para que vocês possam entender um pouco mais a respeito disso, tá? Então tem alguns trabalhos autorais, tem fanart, tem muita coisa aí. Depois eu explico também o porquê que eu trabalho dessa forma. Então tá aí o trabalho atual, né, terminado hoje. Você vê aí algumas coisas que eu já fiz, como a Vandinha, né, minha amiga. Como cangiente, nós temos a troca ou colocação de cor no lugar da sombra. E aí, o Antônio Garcia Villaran, fazendo o meu autorretrato, é um bom exemplo disso aí no meu retrato, né? A unione seria a utilização de maneira bem harmônica, tanto das cores que chamamos de harmoniosas, quanto das contrastantes, para que haja essa, o nome está dizendo, né, essa união, né, que a obra expresse isso. Esse aqui é um bom exemplo disso, aí, o tigre com a minha mãe aí é um exemplo da unione. Aqui eu tenho um exemplo do esfumato no rosto. Olha aí que não tem nem marcas de pincel. Isso aqui é um dry brush, uma pintura a óleo sobre papel. Mas o esfumato vai além disso. O esfumato também tem bordinhas esfumadas, tal. Esse é um exemplo de chiaroscuro, inclusive com fundo escuro, como é bem clássico esse tipo de pintura, tá? Aqui o desenho da Hermione, ele é um desenho feito com lápis de cor. Sabe quando você vai no YouTube procurando como fazer mesclagem, como fazer o burnishing, o polimento, tal? Na verdade, está pesquisando sobre esfumato. E aquilo que é apresentado para você como a descoberta mais atual, tal, vem desde a época da Renascença. Por isso que é interessante estudar a arte. Talvez você ache dentro de alguma coisa clássica, e no decorrer de tudo que foi feito e da arte é algo para usar hoje. O desenho logo acima e a pintura acima é um guache, Michel Antonioli, e eu fiz alla prima, esse aqui, ó. Olha como você vê marcas de pincel, tudo, e ainda assim é muito expressivo, muito expressivo. Então você não é obrigado a fazer tudo de uma maneira só, tal, mas estudar esses detalhes vão dar para você uma bagagem muito grande. Como eu fiz essa arte aqui, essa que estamos falando aqui hoje? Bem, eu comecei ela fazendo uma lavagem simples, depois eu limpei com solvente, né, e um paninho, algumas áreas de luz, e depois fiz como se fosse um alla prima sobre isso. Não fiz grisaille, nem verdátil, nada do tipo, que numa pintura, o método clássico realmente é o que faríamos. Então, basicamente, seria isso. E sobre isso eu fiz mais uma camada e mais uma camada com veladuras. Depois das veladuras, a pintura se apresenta assim. Então, aqui tem uma fase de blocagem, tá? Onde você vê aí ainda as áreas aí de lavagem e tal. Pessoal, quando falamos em pintura clássica, não quer dizer que nós vamos ter que pintar aquilo que fazia-se lá na época da Renascença ou na época do Barroco, tal, pinturas representando cenas gregas, ou fazermos pinturas religiosas. Não é nada disso. Vamos pintar o que se pinta hoje. Estamos na arte contemporânea, né? Ou pós-moderna. Mas também não precisamos fazer aquilo que chamamos de amparte. Criou-se até um nome para aquilo que na verdade não é arte exatamente, né? Esculturas invisíveis e coisas que no final vão até ofender a inteligência das pessoas. Então é possível sim
fazermos uma arte boa, estamos tentando resgatar a arte acadêmica. Vários artistas no mundo todo estão se unindo para fazer isso. Isso, como arte acadêmica, não quer dizer que vamos fazer só o clássico. Não, não, pelo contrário. Estamos com mente muito aberta para tudo. Mas existe a arte e existe o que foi criado o termo de amparte, que já não seria arte de verdade, tá? Mas dentro de uma mente bem aberta, aceitando tudo, você pode utilizar, sim, métodos clássicos, tá? Para fazer aqui até mangá. Você vai utilizar alguma coisa que já foi descoberta há muito tempo. Nem tudo é inovação. Às vezes eu deixo a tinta secar, porque a tinta a óleo demora muito tempo para secar. Eu deixo ela secar algumas horas para depois mexer com o pincel seco, o que vai facilitar essa mesclagem, né? No caso, o esfumato. Note que tem até as bordinhas do rosto aí, em relação ao cabelo, em relação ao fundo. Tudo isso está esfumado. Isso daí é o verdadeiro esfumato, tá? Você vê fiozinhos de cabelo, você vê tudo, mas no final é isso daí. Esse símbolo do filme aí do lado, eu demorei uns 2 minutos para fazer, com pinceladas bem soltas, bem despreocupadas, sem a preocupação de acertar, de errar, justamente para contrastar com o restante da obra, tá? Para que no final desse essa aparência aí. Valeu, pessoal. Recomendo que vejam no meu canal do YouTube. Para cada arte lá eu tenho um vídeo e explica muita coisa. Valeu e até a próxima. Obrigado, pessoal.